Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje eu trouxe aqui a Renata, minha parceira consultora de imigração no canal. Oi, gente, tudo bom? E hoje a gente vai ler algumas ATIPs para vocês, que são Access to Information and Privacy, que é um documento que justifica por que os vistos de vocês foram negados. Para que vocês saibam os casos meio esquisitos de negativas de visto que a gente viu por aqui. Então hoje a gente vai ler esses casos para vocês que a gente selecionou. Mas antes de tudo, quando você acha que é importante alguém pedir uma ATIP? Sempre que você faz uma aplicação bem feita, você manda a documentação e você não tem certeza por que foi negado, é importante pedir essa ATIP. Porque a ATIP vai vir com as anotações do oficial e ele vai esclarecer ali o porquê da negativa. Geralmente é um parágrafo só, mas ele é bem objetivo e ele vai direto no ponto. Então, com esse documento, você pode fazer uma nova aplicação com mais cuidado, respondendo ao que o oficial questionou. Então, se você simplesmente tem uma negativa, você recebe a carta do consulado e lá tem marcado lá uns quadradinhos dizendo falta de fundos, não sei o que, alguma coisa assim, ele não dá detalhes. E a ATIP, ela dá detalhes, ela mostra exatamente o que o oficial viu e não gostou na tua aplicação. E quanto tempo demora? Geralmente é 30 dias, mas a gente já teve casos de ATIP que chegaram a mais de 60 dias, Nossa. Na qual a gente teve que entrar com pedido junto à imigração, solicitando rapidez e querendo saber o motivo. Eles explicaram que tinha tido problema no sistema e enviaram logo em seguida. Então, geralmente dura 30 dias, mas não é garantido que você receba a ATIP em 30 dias, pode demorar mais. Isso é um problema para aquelas pessoas que estão com pressa para querer vir ou já estão com a data marcada de começar o curso ou já compraram a passagem. E aí, para esperar esse documento pode ser um problema. É por isso que eu acho que é legal a pessoa dar entrada no visto dela pelo menos uns 6 meses de antecedência do curso começar, né? Com certeza. Porque vai demorar, sei lá, 8 semanas para vir a primeira resposta. Se for negada, você ainda tem mais um mês para pedir a TIP. Aí você tem mais um tempo para refazer a aplicação e enviar de novo e chegar aqui no tempo certo. É uma loucura você comprar passagem antes de ter o visto aprovado ou você esperar até os últimos minutos para fazer a aplicação do seu visto. Porque pode sair um mês, você vai ver casos de pessoas falaram, eu apliquei, saiu um mês, saiu em 40 dias, mas nem sempre é assim. Pode demorar. Uma aplicação de visto estudante pode chegar a 14 semanas. A gente já teve caso de uma reaplicação demorar quase 4 meses. Então, assim, você tem que ter uma margem de tempo para não ter problemas. Vamos lá para a primeira TIP, então. Então, primeiro é uma ATIP que tem um aplicante principal, que é a esposa, né? Tem um esposo que está aplicando para o Open Work Permit e tem um filho dependente. Está dizendo que o aplicante principal tem um emprego e o marido está desempregado. Porém, a renda deles é muito baixa e que é a família que está patrocinando a viagem. E aí ele vem e fala que o aplicante declara low income, né? Que é uma baixa renda e uma declaração de imposto de renda baixa também. Os extratos bancários que mostram que foram apresentados na aplicação têm baixo fundo, low fund. E tem um depósito de uma hora para outra grande, de uma grande quantia em dinheiro. Então, de repente, a pessoa tinha aquele extrato com uma determinada quantia durante os últimos 3, 4 meses, mas no último mês ele apresentou uma quantia enorme em dinheiro. E daí o oficial vai e começa a questionar. Devido à atividade limitada nessa conta, eu não estou satisfeito que a proposta de estudo seja para melhorar a carreira dessa pessoa. Ele está dizendo o seguinte aqui na aplicação, que ele não acredita que esse estudo vai beneficiar a pessoa e que tem cursos similares com preço mais barato no Brasil. Então, que ela não entende como é que essa pessoa com uma renda tão limitada, que vai ser sponsoreada pela família, por que ela vai vir aqui estudar em dólar se ela pode fazer um curso similar no Brasil em real, que seria muito mais barato? E nesse caso, o que você recomendaria para poder fazer uma melhora dessa aplicação? Pois esse tipo de caso é o caso mais complicado, porque você não tem como mudar a história da pessoa, você não tem como aumentar a renda dessa pessoa de uma hora para outra. Então, você entra naquele dilema, faz uma nova aplicação com as mesmas documentações, quando você tem um visto negado e você não pode melhorar a sua segunda aplicação, essa é uma aplicação de risco. Então, eles usaram o sponsor, né, que é a família, e mesmo assim o oficial não ficou convencido. E aí você entra naquela pergunta, vale a pena aplicar o dual intent? Vale a pena arriscar tudo, jogar e falar assim, olha, é o seguinte, eu quero mesmo emigrar, eu quero estudar para conseguir a pontuação para emigrar, aplicar de novo. Na sua experiência, você tem resultados positivos com o dual intent? A dual intent é arriscado. A gente sabe de casos que pode dar certo, mas a gente não aconselha na primeira aplicação. Então, assim, pode dar certo se você tiver condições de aplicar para a imigração, se você tiver uma pontuação boa, mas ainda não é maravilhosa e você quer
jogar essa carta do entende pode dar certo. Agora, se a pessoa não tem um perfil para imigrar, ainda não chega nem perto da pontuação e ela simplesmente fala que quer imigrar, isso pode ser um problema. Então, você tem que pesar os prós e os contras da situação. Uma segunda aplicação, se você não puder provar algo diferente do que o oficial viu, é uma aplicação de risco. É uma aplicação que é complicada. Agora, se o oficial nega e você tem condições de provar que ele negou, ele foi errado na avaliação dele, você tem grande chance de ter esse visto aprovado. Tem uma parte que fala given the current economic. Aí ele termina falando da situação econômica no Brasil, né? Que devido à situação econômica no Brasil, ele não acredita que esse aplicante vai regressar para o Brasil ao final do curso. E aí é aquela história. Muita gente quer vir para ficar mesmo, né? Muita gente quer vir migrar legalmente. Isso não deveria ser um problema. Mas, infelizmente, na concepção, na ideia, na maneira como eles avaliam, é um problema você querer ficar aqui. Vamos lá, segunda tip? Vamos, segunda tip. Principal aplicante e 2 crianças. Eles estão querendo visitar uma filha que está no Canadá. A filha está acompanhando o esposo que está estudando e a filha está aqui com o Open Work Permit. Então, a filha está sponsoreando a mãe e 2 irmãos para vir aqui visitá-la. E aí ele fala que o principal aplicante, que no caso seria a mãe, tem very low income. Ou seja, a renda é muito baixa. E que não tem não demonstrou nos extratos bancários nenhuma poupança, ou nenhuma quantia em dinheiro razoável. Aí ele vai dizendo que a escola, isso que eu achei interessante. A viagem estava marcada de agosto para setembro e que ambas as crianças deveriam estar em escola. Então, o oficial não entendeu como é que naquela época do ano o aplicante vai tirar os 2 filhos da escola para levar para fazer uma viagem no Canadá. Isso criou nele uma interrogação. Será que essa viagem é realmente genuína? Será que eles estão indo em férias? Porque não é período de férias, é período escolar. Então, como é que você vai tirar as crianças da escola nesse período para vir ao Canadá visitar, fazer uma visita? Bom, é aquele negócio, né? Cada pessoa sabe de sua vida. Eu mesmo tiro minha filha em plena época escolar, porque é na época que a passagem fica mais em conta e vou passear no Brasil. Então, assim, porque não está na época escolar é complicado, né? Você não tem, assim, aquele grande quantidade de dinheiro, pode até chamar a atenção, acender a luz vermelha, mas porque está em idade escolar, oficial, assim, ficou meio complicado, né? Mas vamos lá. Então, aí ele vai e continua, o oficial vai e continua. E o endereço dessa pessoa é numa região muito pobre do Rio de Janeiro. É uma região muito pobre do Rio de Janeiro. E que tem ocupação militar de patrulha nesse bairro. Gente, região pobre, quanta gente você conhece que mora numa região mais simples, mas tem uma condição financeira, ou é honesto, ou nunca cometeu nada de errado, ou é uma pessoa íntegra. Então, assim, eles olharam por esse lado, eles foram pesquisar o bairro da pessoa para saber que a pessoa morava em um lugar mais simples, então por isso eles acenderam a luz vermelha de que a intenção daquela pessoa poderia ser ficar. O bom dessa parte toda, de todas essas coisas que a gente vê na TIP, do questionamento dele, é que a gente conseguiu fazer uma reaplicação, a gente conseguiu mostrar que não tinha, esse aplicante principal não tinha intenção nenhuma de ficar irregular no Canadá, que era realmente uma visita. E como é que você prova que a intenção da pessoa é genuína? É genuína. Como é que você vai provar isso? Mostrando que a pessoa tem vínculos com o Brasil. Mostrando que aquela pessoa tem uma história no Brasil. Que ela não vai simplesmente jogar tudo para cima para vir para cá para ficar aqui irregularmente. Então, como é que a gente vai isso? A gente tem que fazer um estudo da pessoa. Trabalho, ocupação de voluntariado, de tratamento médico. O que a pessoa faz? O que prende ela no Brasil? O que obrigaria ela a voltar? O que faria com que ela voltasse para o Brasil? E daí a gente tem que mostrar com toda a documentação original, genuína, de que aquela pessoa de fato não tem intenção de ficar no Canadá irregular. E aí a gente teve a aprovação desse caso. Essa pessoa resolveu reaplicar e conseguiu a aprovação. Então vamos lá, terceira tip aqui. Uma família de 3 pessoas, né? O estudante permit, o Open Work Permit e o terceiro filho vai vir estudando, né? A Head of Family, que eles colocam HOF, significa a pessoa responsável pela família financeiramente. É uma mãe, é uma esposa e que está querendo vir fazer um curso aqui de 2 anos. Essa pessoa, essa aplicante principal, ela já é aposentada e tem uma empresa no Brasil. E aí o oficial vai e fala que todos eles estão no Canadá com o ETA, vieram com o ETA para ficar aqui e estão aplicando para estudo.
E que ele esse estudo no começo seria de idiomas para depois virar college de 2 anos. E daí ele fala, eu vi que a renda deles é muito baixa, que eles não têm muito patrimônio e têm muitas dívidas. Aí entra assim, como é que esse cara sobe das dívidas? Porque na hora que você submete a aplicação, você manda lá seu imposto de renda, seus extratos bancários, você não vai mandar uma dívida. Como é que esse oficial descobriu essa dívida? O que eles conseguem ter acesso que você não sabe? E aí entra, né? Tipo assim, será que eles vão no Serasa? Como que ele vai somar? Porque assim, ele botou, tem muita dívida. Aí foi uma interrogação, como assim tem muita dívida? Mas o fato de você ter dívida no Brasil pode sim acarretar com que você tenha um visto negado. De que forma que essa aplicação de que forma essa informação é acessada? Então a gente sabe que essa informação pode ser acessada, não sei de que forma. E foi recusado. E ele também fala que os fundos vêm de algum lugar que eles não sabem. Exatamente. Tipo, você mostrar um dinheiro, mas você não tem aquela renda mensal que comprove aquele dinheiro, é um problema muito grande. Então você tem que mostrar a origem do seu dinheiro. E eles terminam falando, not satisfied that they have strong economic and social ties to compel depart at the end of the authorized stay. Então eles acham que o pessoal não vai voltar para o Brasil. E aí, ponto final da história. Recusado. Você pode reaplicar, você pode mostrar de onde veio o seu dinheiro, se você tem como comprovar isso. Você pode mostrar que você, de fato, é uma pessoa que tem uma condição boa no Brasil, mas se você tem essa dívida não foi quitada, eles acessaram essa dívida, como que você vai... limpar seu nome. Limpar seu nome, entendeu? Então isso pode ser um problema. Quarta tip. A pessoa não tem uma história de emprego muito estável. Ela declara uma renda não tão alta, uma renda mediana para baixa. O marido é estudante e, devido à situação do aplicante principal, ele não está satisfeito que essa pessoa é bem estabelecida no Brasil e que tem razões fortes para viajar nesse ponto da vida deles. Ou seja, o oficial acha que eles deveriam primeiro se equilibrar profissionalmente no Brasil antes de fazer uma viagem dessa. Como é que você vai determinar o que a pessoa quer ou o que a pessoa não quer? Mas eles acham que essa família tem que se estabelecer primeiro antes de fazer uma viagem dessa para o Canadá. E aí ele questiona se essa família quer mesmo vir para voltar ou se a pessoa quer vir só para ficar. Então, fazer um curso de inglês de 1 mês, né, na visão do oficial, nesse caso, era para só um pretexto para a família entrar no Canadá para ficar no Canadá. E aí? Como é que funciona a cabeça do oficial, né? Pois é, isso que é o problema, porque a gente não sabe como é que funciona a cabeça do oficial. A gente sabe que tem algumas formas da gente melhorar a aplicação, provando que o oficial estava equivocado, se você de fato tem provas para isso. Se você de fato tem argumentação e documentação para isso. Você fez uma primeira aplicação fraca e na segunda você mostra mais coisas e daí o oficial pode mudar de opinião. Mas se sua vida, de fato, não estiver equilibrada no momento que você aplicar, é um risco para sua aplicação. Então, isso por mais documentos que você mande, ou por melhor que você argumente na sua carta de intenção, se você não tiver como melhorar a sua aplicação, é uma coisa bem arriscada. Próxima tip. Principal aplicante, Student Permit, esposo, Work Permit. Não tem no previous travel, não tem histórico de viagem. O esposo teve um Express Entry negado por elegibilidade e aí eles estão aplicando para vir estudar no Canadá. O marido é self-employed, autônomo. Então, o que acontece? Eles declararam pouca renda e pouco patrimônio. Então, assim, esse casal, eles aplicaram para o Express Entry, provavelmente aplicaram sozinhos e não conseguiram comprovar na hora da documentação tudo que eles tinham dito na aplicação. Então, foi negado por não ser elegível, por eles não serem elegíveis, e eles entraram com pedido de estudante. Você ter um perfil no Express Entry não significa que seu visto vai ser negado. O fato é que eles aplicaram, foi negado por a questão da elegibilidade e daí eles estão aplicando para estudante. Na hora que eles estão aplicando para estudante, o oficial vai ver a renda deles e viu que a renda era baixa. Então, não foi o fato deles terem o interesse de migrar pelo Express Entry, não foi isso que pesou. O que pesou foi que foram negados e entraram com pedido de estudante tendo baixa renda. Então, tendo baixa renda, fez com que o oficial acendesse uma luz vermelha, pesquisou mais a fundo a situação do casal, viu que o casal tinha tido negativa no Express Entry e negou. E aí ele termina, né, que given the current economic environment in country of residence, I'm not satisfied the applicants are well established.
Ou seja, devido à situação econômica do Brasil, eu não acredito que eles estão bem estabelecidos profissionalmente e que podem ter interesse de ficar no Canadá. Tá vendo que o economic environment tá deixando todo mundo de visto negado, né? Tá deixando todo mundo de visto negado. A situação econômica do Brasil, assim, não é que todo mundo, mas assim, tá acendendo uma luz vermelha para as aplicações. Então, se a gente não tem cuidado nessa parte financeira, na parte de vínculos com o país, isso pode ser um problema e você pode ter um visto negado. E é horrível ter um visto negado, porque você vai ter que fazer uma segunda aplicação torcendo para dar certo e a ansiedade vai ser muito maior. Próxima aplicação. Aplicante principal com 2 crianças. O aplicante principal é da área de TI. Ele está planejando vir para o Canadá fazer primeiro um curso de inglês e depois entrar no curso na área de TI. É um aplicante autônomo, não tem sponsor. No imposto de renda mostra uma renda modesta, nada demais. E essa pessoa, esse aplicante principal, tem uma renda mensal baixa, tem uma movimentação financeira baixa. Os extratos bancários não apresentam uma grande movimentação financeira. Mas essa pessoa, ela tem uma boa quantidade de dinheiro, tem uma boa poupança. E aí ele vai e questiona, né, que ele não está satisfeito com a disponibilidade do dinheiro apresentado na aplicação e o propósito do estudo. E aí ele continua, né, que devido à situação econômica no país de residência, que ele não está satisfeito que a pessoa é um aplicante bona fide, né, que é, como é que traduz bona fide? É que tem boas intenções para vir para o Canadá e regressar para o Brasil, então recusado. Nesse caso, nessa aplicação, eu até lembro dessa aplicação, essa pessoa realmente ela tinha uma renda baixa, mas só que ela tinha uma grande quantidade de dinheiro por causa de umas coisas que ela tinha vendido anteriormente. Então ela conseguiu na segunda aplicação provar a origem do dinheiro, provar que aquele dinheiro de fato foi dela, conquistado com trabalho e tudo, que a origem do dinheiro era correta, não foi uma origem de dinheiro fraudulenta, e a aplicação dela foi aprovada na segunda. Então, essa aqui eu lembro bem. Agora eu vou ler a última tip aqui para vocês, que era uma profissional autônoma que estava tentando se formar aqui no Canadá numa área completamente diferente da dela. Na aplicação ela disse que queria vir fazer o curso para melhorar o nível de inglês dela e ter uma experiência internacional, só que eles acharam estranho essa mudança de carreira para uma coisa que não tem nada a ver com a área dela. E por ser também uma coisa muito cara, né, para uma coisa que ela disse na carta dela que era um hobby. Questionaram também sobre a possibilidade dela fazer esse curso no Brasil. E, por último, terminaram dizendo que o marido era de TI e que provavelmente eles estavam querendo vir para cá para o marido ter uma desculpa para trabalhar. E aí, é bem complicado, né? Porque, assim, claro, ela quer que o marido venha trabalhar aqui, mas qual é o problema se a pessoa tiver a honestidade, né, de fazer tudo, de fazer o curso de fato, de estar aqui no caminho legal, de não cometer nenhuma irregularidade. Isso não deveria ser problema se a pessoa tem condições financeiras para isso, né? E aí eu acho que, entre tudo, vai muito para a questão financeira. O oficial primeiro bate o olho na estabilidade profissional e na renda da pessoa, e daí, se ele não está satisfeito, ele vai buscando os outros pormenores. Então, olhou, tem baixa renda, e vamos ver o que eles fazem. Ah, não estou satisfeito. Por que esse curso? Por que uma pessoa de direito vai fazer um curso de padaria? E aí ele começa a questionar coisas, porque, na verdade, você não é obrigado a ficar na sua carreira o resto da sua vida. Você é obrigado a ficar? Você se formar uma coisa, você vai obrigado a fazer essa coisa pro resto da sua vida? Não. Mas eu acho que tudo vai pro fundo é o dinheiro. Se você tem dinheiro, se você tem uma carreira estável no Brasil, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não tem esse dinheiro, não tem essa carreira estável, tudo pode ser um problema. O que você acha disso tudo? Eu acho que você faz bem em cobrar o dobro do que tem que ter, porque a gente evita menos uma negativa de vista. Exatamente, eu acho que é o dinheiro. O dinheiro pesa bastante na aplicação de um visto de residência temporária aqui no Canadá. Se a pessoa tem uma condição financeira estável, tem mais chance do visto ser aprovado. Se a comprovação financeira é no limite, pode ser sim que seja aprovado, mas a chance negativa, na minha opinião, é maior. Bom, Renata, muito obrigada por ceder aí os seus conhecimentos para os meus inscritos. Gente, se vocês quiserem fazer o processo de visto de vocês aqui comigo, com a Renata, é só mandar e-mail para parceriakit@gonorthsa.com, né? A gente vai atender vocês da melhor maneira possível, refazer os vistos de vocês, caso vocês tenham tido alguma negativa, pedir a TIP de vocês, interpretar a TIP de vocês, propor novas soluções para o caso de vocês. Então, acho que é isso. Você pode se despedir.
É isso, gente. Obrigada. Eu queria que você soubesse que daqui desse lado aqui tem pessoas que estão trabalhando para fazer com que o seu visto dê certo. Só que nós somos humanos, então a gente tem que ler, tem que rever, tem que tomar todo cuidado e sempre dependendo da aprovação do oficial que está lá no consulado de São Paulo. Meu sonho era sentar com eles e conversar sobre essas ATIPs aqui, discutir sobre esses pontos, mas a gente sabe que na verdade são pessoas treinadas para identificar possíveis mentiras ou fraudes na aplicação do visto. É aquele negócio de o erro de alguns prejudicar a todos, né? Então, assim, algumas pessoas usam de forma fraudulenta, de má fé, e por isso esses oficiais tomam cuidado. Então, uma negativa não significa que a porta está fechada, significa que a gente tem que tomar cuidado numa outra aplicação e ver uma maneira de melhorar essa aplicação. Tá bom? Bom, gente, é isso. A gente se vê na próxima, então. Tchau, tchau. Tchau.